Fala pessoal, tudo bem? Pessoal do JP Podcast, maravilha estar aqui mais uma vez. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade. Deus abrir essa oportunidade nas nossas vidas para que tanto você está aí quanto eu estou aqui falando. Então a oportunidade da vida é o maior valor que nós temos, que é a nossa existência. Então nesse dia de hoje, tic-tac, tic-tac, fala extraordinários. O que é que vocês estão fazendo com sua única vida? Hoje eu estou com uma mulher aqui sensacional, empreendedora, empresária, uma pessoa que vai somar demais na sua vida. E eu digo assim, a Dani Lima, seja bem-vinda ao JP Obrigada, Podcast. É obrigada. maravilhoso você estar aqui. O JP Podcast fica feliz de saber que tem uma mulher, assim como você, que pode estar incentivando e agregando mais na vida das mulheres. E dizer assim, é uma oportunidade para a gente trazer você aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Gratidão pelo seu tempo, pela sua agenda, de você se disponibilizar agora à tarde, a gente ter esse bate-papo aqui no JP Podcast. Então, eu peço que você se apresente para o pessoal e fala um pouquinho de quem é Dani Lima. Sim, vamos lá. Obrigada, primeiramente, pelo convite. Me senti honrada. É muito bom me conectar com você. E muito bom também estar aqui com sua audiência. Obrigada pelo convite. Eu sou Dani Lima, eu sou empreendedora, sou mãe, esposa. Empreendo 100%, né, há 9 anos. E há 9 anos também trabalho com liderança de mulheres. Então, esse é o meu universo. Além de empreender, eu peguei essa missão para mim de ajudar outras mulheres e ajudar em todos os sentidos, né? Mentalidade, posicionamento, imagem pessoal. É a minha missão, meu propósito, de fato, é ajudar outras mulheres a conquistarem sua independência financeira, a terem mudança de mentalidade. Então, é isso que eu levo como propósito e é isso que eu faço há 9 anos. Essa sou eu. Maravilha! Isso é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. É, eu sei que você falou um pouquinho sobre você, as pessoas em casa estão conhecendo. Fala, Tennyson! E aí, meu prezado apóstolo? É, eu quero que você possa trazer mais um pouquinho da sua história para que as pessoas. Eu sei que Sim, vai ter as pessoas que já te seguem, que te conhecem, e as pessoas também que não te conhecem, que de sim. repente estão aqui me escutando também, vai estar te conhecendo. Como é que você pode trazer um pouquinho da história de Dani, desde lá do início, o que é que você precisou colocar, o que foi que você precisou tirar para ser essa mulher de sucesso que você é hoje? Vamos lá. Então, comecei dentro do mercado de empreendedorismo após entender que eu não nasci para vender as minhas horas, eu não nasci para ter construir no terreno dos outros, né? O que eu sempre falo, eu queria ser a dona da minha própria história. Então, dentro do mercado tradicional, eu não me encaixava e eu não me encaixava, eu não me encontrava e eu falava, poxa, o que é que eu preciso fazer de faculdade para me sentir bem? E eu fiz um semestre de nutrição, eu ia ser nutricionista. Coisa Gosto legal. muito dessa questão da vida saudável, né, da alimentação saudável, mas a minha decisão de fazer também a faculdade foi para trazer um orgulho para a família, né? Meus irmãos são formados e eu sentia que a minha mãe, para se sentir realizada, ela precisava me ver em uma faculdade. Mas por alguns motivos eu não consegui manter a faculdade. O motivo, na verdade, foi financeiro. A faculdade é muito cara, a mensalidade. E eu tive que encerrar ali logo no primeiro semestre. E eu acredito que tudo tem um propósito, porque de fato não era o meu lugar, não era para eu estar ali. E no ano seguinte eu conheci o empreendedorismo. Eu comecei no mercado de venda direta, que foi uma empresa chamada Mary Kay, que todo mundo conhece, a empresa de Conhece? maquiagem, as mulheres poderosas, sempre bem maquiadas. E foi ali que eu comecei a empreender, né? Decidi fazer de fato um negócio com essa questão das vendas diretas. Saí logo do meu emprego, que eu era telemarketing, eu trabalhei por muitos anos em shopping e eu queria ter tempo. Aí fui ser telemarketing. Só que eu tinha tempo, mas não tinha dinheiro. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Eu vou empreender. E ainda trabalhando como telemarketing, eu comecei a empreender dentro dessa empresa de venda direta. E eu comecei a ter tanto resultado, o meu resultado foi tão grande, porque assim, eu sou uma pessoa muito intensa. Tudo que eu pego para fazer, eu faço com muita intensidade. E aí eu fiz com tanta intensidade que eu bati metas que às vezes demoraria 2 anos para bater, eu bati em 3 meses. E aí eu
comecei a ver muito resultado dentro desse negócio e eu saí logo da empresa, super feliz, porque eu não era feliz daquela forma. E eu tive um crescimento, eu me tornei diretora, sênior, construí outras diretoras dentro da minha equipe, foi maravilhoso. E a partir dessa empresa eu fui para outras empresas de multinível, né? Sempre dentro do mercado de venda direta, sempre voltado para essa questão da liderança feminina, porque sempre foi isso que sempre me vibrou, eu sempre gostei de trabalhar com isso. E tem 2 anos que eu decidi sair do mercado, depois de uma história grande dentro do mercado de venda direta, eu decidi ter a minha própria marca e o Clube Boys. Para quem não conhece, o Clube Boys é um movimento de mulheres empreendedoras, mulheres que são empoderadas, donas de si, que querem ajudar também outras mulheres, que têm os seus negócios. E aí eu decidi fazer o Clube Boys de forma independente, onde eu fazia sempre ligada a uma empresa. Eu decidi fazer tudo que eu fazia, que eu dava o meu melhor, eu colocava toda a minha intensidade, mas na empresa de outra pessoa, eu decidi fazer isso na minha empresa, né? Então, a gente já está indo para a 5ª edição dos nossos eventos presenciais, onde lá a gente tem conhecimento direcionado para mulheres que querem escalar dentro das redes sociais, da internet, né? Que hoje a gente sabe que o mercado, se seu negócio não está no digital, ele está fora do game, né? Com Então a certeza. gente ensina muito as mulheres se posicionarem no digital. E a gente fortalece muito essa questão do network, que é um ponto extremamente importante, que para mim, assim, para o meu resultado, o network tem uma parcela muito grande, devido a sempre eu buscar me posicionar e me conectar com outras pessoas, né, que buscam também esse crescimento. Então, a gente trouxe tudo isso que eu acho que é muito importante dentro de um negócio, eu trouxe para o Clube Boys e a gente está indo para a nossa 5ª edição. E outro segmento também que eu tenho é essa marca de roupa chique para mulher empreendedora. Olha, eu vim na paleta do podcast de Uau! forma estratégica. Brincadeira. Mas eu tenho uma marca que é Dani Lima Brand, que leva o meu nome, porque a marca tem muito a minha identidade de verdade. Maravilha. Eu sempre me vesti muito assim social e as pessoas sempre me pediam indicação. E eu, como uma mulher muito visionária, eu decidi monetizar o que todo mundo me via como uma referência. E a gente já tem aí mais de 2 anos também com a marca. E é isso, é um pouco do que Dani Lima, né, faz atualmente. Maravilha, isso é muito bom. Dentro de toda essa história, Dani, o que é que você precisou perder para você ser essa pessoa que você é hoje? Precisei perder muito. É, É, conte, tá todo mundo curioso, né, pessoal? isso. É, o que acontece, né? O que a gente estava conversando um pouco é que a gente às vezes quer viver um propósito, só que a gente às vezes não está, às vezes não, na maioria das vezes a gente não está pronto para Não viver está aquele propósito, não preparado. está preparado. E aí às vezes a gente não entende o porquê, às vezes a gente não tem um sucesso, não tem um resultado em um negócio, porque às vezes a gente toma uma decisão que não era para tomar, né? A gente quer fazer o negócio, mas a gente quer um resultado muito rápido, a gente quer que as coisas aconteçam, mas a maioria das vezes a gente não está preparado. E o que acontece? Eu tive que errar muito, eu tive que perder muito para chegar hoje no Clube Boys. Eu sempre falo, o propósito de Deus com Dani Lima, com mulheres, empoderando, ajudando mulheres, sempre foi esse, porque eu sempre recebi profecias, as pessoas sempre me falavam, né? As pessoas também enxergavam esse potencial em mim, mas eu não estava preparada para liderar, de fato, ainda 100% um time. Então eu tive que perder status, eu tive que perder ego, eu tive que perder vaidade, sabe? Eu tive que fazer uma cura em mim, uma cura pessoal, uma cura interna, para que, de fato, eu conseguisse ajudar outras mulheres. Então, às vezes, possa ser que tenha mulheres, né, que possam estar assistindo a gente e que falem, poxa, mas eu sinto que eu nasci para esse propósito, eu sinto que o meu trabalho é com mulheres, mas o que Deus precisa fazer é primeiro em você, para que depois transborde na vida de outras pessoas. Então, eu precisei perder muito, eu precisei perder posição, status, tive que entender o que de fato é o propósito de Deus com Dani e com outras mulheres. Eu era uma pessoa que eu buscava muito reconhecimento, eu já falei isso nas minhas redes sociais. Eu buscava reconhecimento porque eu sempre me doei muito.
Mas eu me doava e eu queria que as pessoas enxergassem o quanto eu estava me doando, o quanto eu Na estava me busca do entregando na reconhecimento. busca. E quanto mais eu buscava esse reconhecimento, mais o reconhecimento corria. Claro. É incrível. Quanto mais você busca, sabe aquele ditado do dinheiro? Quanto mais você correr atrás do dinheiro, o dinheiro vai correr de você. É Escassez. porque Né? faz muito sentido. Eu acho que quando você tem a questão da identidade, de você saber quem você é, a questão do merecimento, de você também saber que você merece, você é filho do Deus vivo e você merece o melhor da terra, você saber quem você é em Deus, principalmente, as coisas acontecem de forma naturalmente. E você não faz mais, JB, por reconhecimento, você não faz. Chega um momento que você nem quer, talvez, esse reconhecimento. Você só quer que Não as tem coisas necessidade. não tenham necessidade, porque é de uma forma tão natural que o reconhecimento vai acontecer. Mas isso não vibra mais seu coração, sabe? Isso não é o que vibra mais, não é isso que mexe com o seu ego, com a sua vaidade. A vaidade, né? Principalmente quando eu falo muito que a raiz de tudo isso vem muito da questão da criação, de como foi a sua criação, de como foi você com sua família. Eu tenho uma família maravilhosa, mas uma linguagem de amor que eu não recebi a vida toda, que foi palavras de afirmação, reconhecimento. Mas a forma de amar do meu pai e da minha mãe eram outras, que eram tão importantes quanto. Mas eu cresci com essa falta de reconhecimento. Então eu cresci vibrando isso, reconhecimento, porque eu não encontrei isso dentro da minha casa. Então, quando eu fui para o multinível, adivinha por quê? Eu fui para o mercado multinível de venda direta, a Mary Kay, que foi a minha primeira empresa, Não sei. por reconhecimento. Porque essas empresas, elas trabalham muito reconhecimento. É, Então, eu queria ser reconhecida. E o porquê eu trabalhava tanto? Olha, na minha primeira experiência, eu saí em uma revista da Mary Kay. Meu nome saiu na revista. Sabe por quê? Porque eu trabalhei incansavelmente, eu tive um resultado surreal. Isso me vibrou para continuar. E eu continuei. Eu tive uma história de 7 anos dentro do mercado de muita intensidade. Mas eu vibrava pela questão errada do reconhecimento, da posição, do status. E aí eu tive que ser curada disso, para que Deus hoje me colocasse no Clube Boys e nessa posição que hoje eu estou. maravilha. É aquela situação, se a gente não vive a vulnerabilidade, muitas vezes a gente não está preparado também para viver coisas melhores na nossa vida. E como você falou de uma situação, você falou da faculdade, né? Sim, E você relacionou com sua mãe. sim, Então, muitas vezes você era cobrada ou era ensinada a ter resultados, porque aquilo ali ia mostrar quem era você, isso. né? A gente tem muito isso, diz assim, seja o líder da sala, tome providência, faça isso, faça aquilo, né? Para a gente ser alguma coisa. Então a gente acha que só fazendo algo ou só sendo algo que a gente vai ser alguém, alguma coisa para alguém. E isso aí a gente vê que realmente está na questão familiar. Isso. E eu pergunto assim, quantas pessoas hoje vivem dessa maneira? Trabalha demais, acha que, igual, por exemplo, eu tirei uma nota, mas a mãe fala assim, você não fez mais do que sua obrigação, né? Você não fez mais sua obrigação. Você tem casa, tem comida, roupa Isso, lavada, então você tem que tirar a melhor nota mesmo. Então a gente sempre quer provar para alguém que nós temos valor pelo aquilo que a gente faz. isso. Perfeito. Mas só que chega um momento que isso é uma dor, né? Porque ao invés de você ser você mesmo, você mesma, a gente passa só a dizer assim, poxa, só eu trabalhando muito, só eu tendo muito Pra dinheiro, gente ser só eu tendo um alguém. carrão, só eu, se eu andar de moto, ou se eu andar de bicicleta, ou andar de metrô, eu não vou ser ninguém. Então, assim, passa a ter uns conceitos que não tem nada a ver com o que realmente você é. E Exatamente. quando, é como você falou, como a pessoa corre atrás de reconhecimento, o reconhecimento está correndo também de você. Uhum. Porque eu tenho uma frase que eu digo que é dentro da mitologia grega, que diz assim: é, a gente não precisa dar vazão a algo que já somos. Então, quando eu abro o meu podcast, eu digo: fala extraordinários. Eu estou dizendo que todo ser humano é extraordinário. Exato. Porém, tem muita gente que não conhece seu próprio Que valor, não ainda não conhece seu descobriu. potencial, ainda não descobriu. E tem gente, Dani, que talvez vai morrer e não saiba. Isso. Tem gente que está vivendo, mas ainda não tem ainda o seu eu nascido.
Tem gente que pode estar vivendo aí, não sei qual idade, mas o eu dela ainda não nasceu. Sim. Aí você, poxa, Jutânio, como é que é isso? Fazer igual Jesus com Nicodemos, né? Na verdade vos digo, o homem que não nascer de novo da água não entrará no reino dos céus. Então, que eu quero dizer? Porque a pessoa nasceu, vive uma vida que nunca é sua, porque é uma vida que alguém pré-estabeleceu. É Exatamente. uma coisa que eu digo, todos nós, quando chegamos aqui no planeta Terra, encontramos uma família que tem uma língua, tem uma condição financeira, econômica, religiosa, que a gente traz pra gente como um real, como uma coisa certa. Mas será que realmente é certo? Será que eu não posso seguir o que eu acredito que eu posso seguir? Sim. Fazer as coisas que eu gosto? E aí a gente não está vivendo a nossa vida e ainda não sou eu. A gente está vivendo a vida que alguém pré-estabeleceu pra gente. Olha que incrível. É. Porque insatisfeito com o trabalho, insatisfeito no relacionamento, insatisfeito com tantas outras coisas, mas não tem força para dizer chega. Isso. A gente tem medo, muitas vezes a pessoa tem medo de perder porque vive no reconhecimento. Ah, se eu terminar meu relacionamento, o que é que as pessoas vão achar? Se eu arrumar fulaninho para ficar comigo, o que é que as pessoas vão achar? Se eu fizer tal coisa, o que é que as pessoas vão achar? A gente vive sempre no que o outro vai achar. E o que Exatamente. você acha? O que é importante para você, realmente? Numa vida que, dentro dos princípios da prosperidade, a impermanência é a coisa mais certa. Aí você, na nossa conversa, você falando que a gente vive uma situação da impermanência, né? A partir do momento que eu for milhota, que eu me cerco, que eu me protejo, significa que há algo errado. Porque essa vida aqui tudo passa. Isso. Eu não posso ser inconsequente, eu não posso ser imprudente, mas tudo passa com maior facilidade. É tanto que a dialética traz muito isso. Dia, noite, sol, lua. São as polaridades, né? A gente vê dentro da mauêutica também, traz muito isso. Essas duas polaridades. O que é que eu faço para entender isso e trazer o equilíbrio para a minha vida? E para isso, como eu digo para vocês e digo para você também, é o autoconhecimento. Isso. Eu não tenho condição de mudar minha vida se eu não buscar autoconhecimento. Então, você falou em nutrição, mas além da nutrição, você foi buscar uma vivência que te trouxe autoconhecimento, que te trouxe situações e com o tempo você foi amadurecendo e trazendo situações Isso. porque você se permitiu a viver, Isso. né? Aí eu quero te perguntar uma coisa. Dentro disso tudo que você já viveu, que você já passou por empresa, por equipes, o que mais te marcou positivamente? Pensa aí. O que mais me marcou, Isso, dizer assim, poxa, isso foi e incrível. foi incrível. O que mais me marcou foi conexão com pessoas. Perfeito. O network, por mais que tenha sido um mercado que hoje eu não consigo me enxergar dentro novamente, mas eu sempre digo que, além de ter sido uma escola, de todo o conhecimento que a gente consegue através desses eventos, reuniões, é muito bom, porque você tem acesso a esses conhecimentos. Mas, assim, para mim, o que mais me marcou foi poder me conectar com pessoas incríveis. Então, eu tive acesso a pessoas extraordinárias, líderes extraordinários, pessoas, né, que têm uma mentalidade diferenciada. Então, hoje eu sinto que isso, de fato, foi o que foi mais importante dentro da minha caminhada nesse tempo todo. É por isso que eu fiz o Clube Boys, que eu fundei o Clube Boys, né? Porque eu quero trazer Local isso. de conexão. Exatamente, gente, uma conexão certa Muda vidas. pode te levar a lugares assim que você nunca imaginou. É. Então, existem três coisas que para mim são importantes dentro do mundo dos negócios. Mentalidade, a primeira, se você não tiver. E assim, eu tô Uma mentalidade aberta, né? JP, eu tô te falando de mentalidade, mas a chave virou na minha mente pouco tempo para cá, porque eu tinha uma questão de mentalidade ainda muito, porque é um processo desafiador, é a mudança de mentalidade. Então, hoje eu falo, meu Deus, parece que eu estou vivendo 3 anos dentro de meses, Que por maravilha. causa da mentalidade. E as conexões. Mentalidade, network é muito importante para o mundo dos negócios e para tudo em geral.
E o terceiro ponto é o posicionamento. É você estar bem posicionado. Posicionamento é como as pessoas te enxergam. Quando as pessoas Perfeito. pensam em algo, elas relacionam a você. Você é algo. Então, para mim, são três pontos extremamente importantes. E que dentro dessa trajetória que eu passei de 8 anos empreendendo, 9 anos, foram três pontos importantes e que para mim são super especiais, assim. É mentalidade, que é um processo, como eu te disse, não foi da noite para o dia, é um processo. Mas quanto mais você busca, esse processo vai encurtando. O network, você se conectar, você poder sentar com uma pessoa. Hoje eu sentei com você, antes da gente começar a gravação, eu aprendi muito com você. Então, para mim, essa questão da conexão é extremamente importante. E o terceiro ponto é o posicionamento, é como as pessoas te enxergam, é muito importante, né? E posicionamento vai além de redes sociais, é posicionamento sobre ideias, sobre sua imagem, sobre tudo. Perfeito. Isso é maravilhoso. É, uma coisa que na sua vida você vivia muito e você precisou mudar, né? Hum, É, principalmente do que a gente tinha conversado, você disse que você convivia muito nessa questão da energia masculina. Conte isso para as mulheres, porque tem muita mulher que vive muito isso, né? isso é. Ela acha que tem que trabalhar com homem, ela acha que precisa usar perfume de homem, ela tem que ter um certo comportamento porque ela foi criada dessa maneira, ou a mãe também era muito guerreira, muito Isso. determinada, e ela vem com essa energia muito masculina e Uhum. ela ultrapassa os limites até do marido, do namorado, na condição do business, do trabalho dela. Conte pra gente como foi essa relação. Eu tenho uma energia masculina muito forte, mas com autoconhecimento eu precisei equilibrar isso, porque eu venho de uma família onde minha mãe sempre foi a mulher das decisões. Então, a minha referência de mulher guerreira, mulher forte, né, a pessoa forte da minha casa sempre foi a minha mãe. Que cobrava, Meu pai que sempre foi muito tranquilo. Então, assim, quando a gente já tem uma energia. E, assim, minha mãe vem da criação dela também, né, gente? Então, o que acontece são gerações e gerações. gerações, repetindo Mas eu padrões. sempre falo, mãe, a senhora não teve acesso ao que eu tenho hoje. Exatamente. Hoje eu consigo identificar e mudar, porque hoje eu tenho uma filha, Laura. Isso, você vai trazer isso pra E ela? hoje eu tenho que me curar para que ela também não venha repetindo toda essa, né, tudo isso novamente, né, de gerações e gerações. Então, eu tenho uma energia masculina forte, principalmente por eu ter esse perfil de mulher empoderada, mulher corajosa, determinada. Se eu fizer uma pesquisa nas minhas redes sociais e falar assim, qual a característica que você vê em mim? O seu Meu arquétipo. Deus, é só coragem, determinada, você é guerreira. Eu, gente, não me chama de guerreira. Guerreira que anda em guerra. Eu tô cansada. Quero ser guerreira, Perfeito, não. perfeito. Então, É a assim, palavra é eu sou vencedora. vencedora, eu sou Isso. determinada. Eu sou uma pessoa determinada, mas não me chama de guerreira. É. Mas eu vim de uma família que a minha mãe é assim. É, eu tenho muito essa questão dela, né? Então, eu cresci vendo a pessoa da casa sendo a minha mãe. Em que sentido? Eu não falo isso financeiramente, porque meu pai trabalhava também e tal. Eu não digo só em relação Mas ao era quem dinheiro. determinava as É situações. a voz a que toma as decisões, porque às vezes o marido é muito pacífico, é muito tranquilo, aí a mulher quer ser o homem. É. E eu vou te falar, eu fui casada com meu marido e a gente passou por umas férias. A gente teve 2 anos de férias e a gente voltou, né? Alguns meses. E eu tive que curar isso, porque senão ia repetir Com alguns certeza. padrões no nosso casamento. E hoje, mesmo que eu consigo fazer aquele determinado serviço. Mas eu falo, não, Daniele, a energia masculina, ele é o homem da casa. Ele tem Isso. que, se ele não fizer, ele busque Alguém que alguma faça. forma para É. fazer, né? Então, eu era o tipo da pessoa que eu falava assim, não, eu faço. Eu ia para a Ah, você internet, pode trocar aquela lâmpada ali, amor? Aí a pessoa, só um JP, momentinho que eu tô mandando a mensagem aqui, eu tô fazendo tal coisa. Ah, vai logo lá e faz. JP, eu era a pessoa, eu sou essa pessoa muito curiosa. Então, eu vou para o YouTube e eu pesquiso tudo. Eu ia, uma vez a gente foi pintar o apartamento, eu queria fazer o escritório da gente e eu queria cinza. E aí eu falei, não, eu vou pintar, eu sei pintar. Você acredita que eu pintei um apartamento, depois eu pintei o apartamento todo, o quarto e depois o apartamento todo.
E ele falou, Daniele, eu não sei fazer isso, eu quero pagar alguém para fazer. Mas a minha energia masculina era tão grande que era tipo, eu faço, eu sei. Hoje eu sei fazer porque nós somos inteligentes, né? Hoje em dia o Claro, YouTube tem tudo aí. Hoje eu não faço, com JP. certeza. Porque hoje eu tenho que controlar essa minha energia masculina, porque isso afeta, inclusive, principalmente, o relacionamento, a família. E mais ainda nessa prosperidade desse homem. Isso, exatamente. Eu tenho que deixar ele ser o macho, ele ser o Exato. homem. Então hoje eu tento, é difícil, porque às vezes eu quero, e eu sou uma pessoa que como eu te falei, eu sou uma pessoa de ação, eu quero fazer tudo. Logo, pensei aqui, já quero fazer. E às vezes eu não dou tempo nem a pessoa exercer o lado dele, né? Exato. A energia dele masculina. Perfeito. E assim, a questão da liderança, por eu ter trabalhado anos com liderança, isso foi aflorado ainda mais, a energia masculina. Então, eu queria ser a mulher forte, que leva Porque a você buscava equipe. reconhecimento. Porque dentro desse mercado, tirando a Mary Kay, que é uma empresa que é 99% mulheres, as outras empresas eram homens. Então, quando tinha uma mulher que era líder, Vamos botar ela se destacava. Mary Kay e Rinodê. Rinodê É, tinha muito homem. muito mais homens, né? Eu passei por outras empresas também, mas assim, a única que, a maioria eram mulheres, quase nenhum tinha, 1% era homens, mas as outras empresas todas eram homens que faziam e as mulheres apoiavam. E aí, quando eu chegava nessas empresas, eu não tinha ninguém para apoiar, não. Eu que tinha que fazer mesmo as coisas acontecerem. E essa questão do reconhecimento elevava o quê? A nossa vaidade, a nosso ego, a questão do reconhecimento. Então, isso me vibrava, como eu te falei, isso me vibrava muito. Hoje, isso não me vibra mais. Hoje eu entendo que vai além de um reconhecimento, né? E eu sempre falo isso lá no nosso clube, que o clube não é de Dani Lima. Tem gente que fala, o clube é de Dani. Não, o clube não é de Dani Lima, o clube é nosso. É a minha frase, o clube é Sozinho a gente nosso. não faz nada, né? Eu entendi isso, e quando eu É. entendi isso, depois que eu entendi isso, o jogo virou. Então hoje eu comecei sozinha no clube, na cara e na coragem, como eu te disse, em uma tarde eu ficava chamando algumas parceiras para fazerem esse projeto comigo, e aí às vezes eu não via aquela disposição. Um dia em casa eu falei, eu vou fazer. Lancei no Instagram, eu esgotei no mesmo dia as vagas do primeiro edição, que foi em uma lancha. E aí depois eu falei assim, poxa, não, foi crescendo, porque eu fui entendendo que não era mais sobre o que eu lançava no meu Instagram e as pessoas compravam a ideia. Criei um Instagram para o clube. Hoje eu tenho uma linguagem do clube no meu pessoal, mas assim, eu sempre vendo essa visão. O clube é nosso. E hoje eu não sou mais sozinha, eu já tive algumas pessoas que abraçaram esse projeto comigo. Atualmente eu tenho duas pessoas. Primeiro é meu digníssimo, né, meu esposo, que está comigo. Começou a ter uma visão sobre o clube e falou: não, vou colar. Né? Eu falei: amor, se você colar, o clube vai crescer muito mais rápido. Com Né? certeza. Potencializei o maridão. Ele falou assim: não, vamos lá. Você precisa me completar no que eu não sou boa. O que é que você é bom e o que é que eu sou boa? Pronto, vamos unir forças. Além dele, eu tenho a minha estrategista digital, né, que é a minha diretora de marketing atualmente. Ela foi promovida, ela é lá de São Paulo. Então, assim, eu vejo que em pouco tempo a gente vai estar com uma equipe muito grande, sabe, JP? Porque eu já entendi isso. O jogo virou quando eu entendi que não é sobre Dani fazer tudo. É sobre Dani ter um time onde todo Claro. mundo tem o seu espaço, tem a sua função e a gente vai crescer muito mais rápido. Então, hoje, a nossa visão é sobre isso aí, tem dado muito certo. Maravilha. Isso é muito bom. Meu bom. Como eu trouxe uma situação positiva, queria que você pudesse agora trabalhar mais sua vulnerabilidade e dizer assim, o que foi que aconteceu? Eu sei que você disse que se separou, isso não é uma coisa... É positivo porque a gente aprende, né? É, Mas assim, ninguém trazendo... quer passar, mas assim, É, hoje eu vejo que era necessário. isso, a gente acaba aprendendo. Mas trazendo algo que, para os olhos de algumas pessoas, até para você mesma, foi algo pesado, negativo, que aconteceu em algum momento da sua vida até hoje, que, que vai servir para alguém escutar e dizer assim, poxa, eu também passei por isso,
eu estou passando por isso e eu posso mudar isso também. Que se Uhum. Dani conseguiu, olha que legal, não tinha pensado da forma como ela está dizendo. O que é que você pode trazer Sim. para essas mulheres, para os nossos queridos extraordinários que estão escutando a gente? Eu acredito que é a questão da identidade. Quando eu casei, eu sempre tive o sonho de ter uma família, né? Eu sempre Uhum. falo muito do casamento assim, porque foi onde eu perdi minha identidade, tentando acertar. Eu tentei acertar e eu perdi totalmente minha identidade, não porque o esposo ele tinha alguma forma de impor isso, não, nada disso, pelo contrário. O Gabriel sempre foi uma pessoa que me potencializou a apoiar. Você vê o quanto ele me apoia, né, nos meus negócios e tal. Só que eu tentei acertar e eu fui perdendo a minha identidade, porque eu achava que eu precisava me anular em alguns pontos. Então, quando eu casei, sempre foi um sonho para mim ter a minha família, casar, ser mãe. Eu já conheci ele, eu já fui falando, olha, eu não sei se são os seus planos, mas os meus planos é casar e ter um filho, uma filha, um filho. E é isso que eu quero. Se você quiser, a gente vai viver isso junto. Se você não quiser, tudo bem. Então, eu já entrei muito determinada a Com isso, foco no que com você queria. foco. Eu já tive foco. E o que acontece é a realidade de uma família, de um casamento, a gente sabe que é diferente daquele conto de fadas, né? Do namoro. Então uma nova realidade. E eu não estava preparada para essa nova realidade. Nem eu, nem ele. A gente não estava preparada. A gente namorou 5 meses e casamos. Então, assim, quando eu casei, eu me vi assim, em uma situação diferente do que a gente tinha projetado, porque a realidade é diferente. E naquele processo eu perdi totalmente minha identidade, JP. Poderia ter sido em outra ocasião, mas ali foi um momento que eu perdi minha identidade. Então, eu não conseguia me enxergar, eu tinha uma carência emocional enorme. Após eu passar por um processo com o Endel Carvalho, eu não sei se você conhece, no Claro. Protagon, a gente passou pelo Protagon, eu entendi que eu buscava em Gabriel o meu pai. Olha para isso, você entende que tudo, a raiz de tudo é a nossa família? Com É certeza. por isso que hoje eu busco Falei muito. isso hoje de manhã Hoje eu aqui. busco muito essa questão de me melhorar, de me curar, para que eu consiga ser uma boa mãe para Laura, né? Para eu ensinar coisas a Laura. Mas eu buscava em Gabriel o meu pai. Eu buscava afeto que eu não tinha recebido. Meu pai maravilhoso. A forma dele amar era outra, mas eu senti uma carência de contato com meu pai, porque meu pai era muito tímido, muito tranquilo, e eu não recebia isso dele, que era o carinho, eu roubava, né? Praticamente eu roubava do meu pai os carinhos. É o meu jeitinho, esse é meu jeitinho. Mas assim, quando eu casei com o Gabriel, eu queria encontrar o meu pai em Gabriel. Eu descobri isso no Protagon, através de um exercício que fizemos. E aí, a partir daquele processo, não foi da noite para o dia, descobri e tudo mudou. Não, É mágica. não é Não é mágica. mágica. Primeiro a gente reconhece, e depois a gente precisa se permitir mudar. E eu não me permitia mudar. Eu reconheci, mas eu não me permitia mudar. E aí vinha a carência emocional enorme na minha família. E eu colocava a minha família, o meu casamento em primeiro lugar. E Eu você, achava que era o mais importante de tudo na minha vida, era a minha família, era o meu casamento, a minha família, né? Então, assim, eu me anulei, coloquei antes de mim, eu coloquei o meu casamento, e aí foi onde começou todo esse processo. Duas pessoas novas, imaturas, passamos por esse processo. Eu sempre digo que foi esse momento aí que foi um propósito de Deus. Eu fiz uma carta para Deus na virada do ano, dizendo: Deus, porque eu já estava cansada de não estar bem, né? De não estar feliz, perdendo minha identidade. E isso afetava todo mundo, inclusive meu esposo. Eu falei: mexe no que precisa ser mexido, inclusive no meu casamento. Deus mexeu. Só que quando Deus mexe, Deus não mexe para destruir você, Deus não mexe para fazer você perder tudo e ele tá feliz porque você perdeu tudo, não. Ele mexe para te tratar. Então eu tive que passar por 2 anos de tratamento, traz o desconforto. desconforto. Só que aquele desconforto eu sabia que tinha um propósito. E quando você sabe que tem um propósito, você aguenta firme. Por mais que às vezes você, né, fique um pouco mais fraca, mas assim, você levanta a cabeça e se reinventa. Então, foram 2 anos que eu tive que ser forte no caos. Eu tive que buscar uma força que nem eu imaginava que eu tinha. Eu tive que
me reinventar e despertar uma Daniele além do que eu achava que eu era. Eu tive que despertar uma nova versão. Se Eu permitir. tive que me permitir a ser uma nova versão. E foi a partir desse momento. Então, assim, eu sempre falo, gente, ninguém quer passar por um divórcio. Eu passei por um divórcio grávida. Então, foi muita dor para mim, porque foi tudo que eu sonhei. Então, eu vi tudo indo embora como eu sonhei, idealizei. Só que o que acontece? Deus, quando ele tem um propósito na vida de uma pessoa, ele não quer te dar uma vida mediana. Ele não quer que você fique naquela falsa felicidade, na vidinha ali perfeita que você tá achando que tá tudo bom e não tá. A raiz não, sabe? A raiz, o problema tá na raiz. Então eu tive que passar por esse processo para me curar, principalmente me curar, mudar as prioridades. Hoje minha família é muito importante para mim. Mas para eu estar bem com a minha família, eu preciso estar bem com Dani Lima. Então, eu tive que mudar as prioridades, eu tive que me curar, eu tive que entender quem eu sou, identidade, a questão da identidade, o quanto é importante. E aí, quando você muda essa visão sobre tudo, as coisas acontecem de uma forma mais leve. Não, mas não é fácil, né? Não. Tudo tem os seus desafios, mas parece que você já tem um mapa, sabe? Porque É. você já sabe ali, você tem uma direção maior. Uau, fico feliz de você trazer isso para as pessoas. Eu acho que de todos os meus convidados, você foi a única pessoa que trouxe isso assim. Eu acho que Sim, foi tão esplêndido, porque é onde muitas mulheres, muitos casais passam por isso e eles não entendem. Porque a própria menina, hoje, quando você tem filha, né, e você hoje já tem uma outra visão, mas cria a menina para dizer assim: ah, eu vou pegar um lado para depois chegar onde eu quero. Não pode sentar assim, não pode sentar aquilo, tem que usar de tal maneira, você tem que ser assim, tem que ser assim, toda para ser uma santinha, né? Vou pegar um padrão, né? um Um padrão. padrão, mas na hora que casa, ela pro marido, ela tem que ser de tal maneira. E tem muitas mulheres que traz consigo também isso, ela não se ama porque ela não se conhece, como você está Exatamente. falando da Foi identidade. perfeito, foi o que aconteceu comigo. Isso. Aí a pessoa valoriza um relacionamento acima ou uma pessoa acima de você mesma. Como tem muitos pais também que botam os filhos acima deles. E a gente tem que Uhum. entender que filho é uma outra parte que eu posso trazer, mas Sim, nem vou trazer isso agora. Primeiro de tudo é a gente. Porque se eu não estou preparado para mim mesmo, isso, se eu não estou curado para mim mesmo, eu não estou para mais ninguém. Pode ser o filho, exatamente. pode ser a mãe, pode ser o pai. E quando você trouxe mãe e pai, os primeiros cortes que a gente tem, trazendo o complexo de Édipo, né? O Quiro ferido, é isso, é a primeira rejeição da mãe, é a primeira rejeição do pai, é o Quiro ferido, como diz assim, o menino quer matar sempre o pai para ficar com a mãe. Então, são várias coisas que a gente precisa trabalhar dentro de uma psicossomática ou dentro de uma psicologia, ou tantas outras coisas que a gente precisa descobrir, ou até dentro da mitologia grega, para a gente dizer assim, uau, existe isso tudo e eu não sabia. Isso. As minhas dores, então assim, todo ser humano hoje, todo Nada é ser por acaso, humano, né? exatamente, você que está me escutando aí, você tem um quiro ferido. Jutânio, o que é o quiro ferido? Só depois para a gente conversar, me procure que eu vou te dizer. A gente vai saber onde é que seu quiro está ferido. É o Quiron. E tem a questão do complexo de Édipo. Né? Então, quando junto isso tudo, minha amiga, e não é fácil, a gente está sempre valorizando o outro, valorizando o vizinho, valorizando as coisas dos outros, mas a gente nunca valoriza a gente mesmo. Tem pessoas, se a gente perguntar assim, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Ah, meu filho, meu esposo, meu pai, minha mãe. E você, É criatura? isso. Você é a pessoa mais importante, você é a empresa mais importante desse Uhum. planeta, né? Para Perfeito. depois o outro. E aí, trazendo essa situação do relacionamento, as pessoas valorizam muito o outro e esquecem de si. Isso. Aí vai traz, como você diz, a carência. Já tem a situação de uma mãe que era guerreira e de um pai que ele era passivo nas situações. Então, ele já vivia, já tinha uma ausência, já tem uma crença aí de não de abandono, mas uma crença de uma rejeição porque você não tinha aquilo que você queria, Uhum. principalmente a parte emocional. Eu E tô que falando, eles não têm a noção disso, porque não eles não tem. têm acesso a isso, a É essas isso, informações, o é autoconhecimento. isso que eu quero Entendeu? trazer, porque
quando eu digo assim, eu tenho uma mentoria que eu falo duas polaridades, é para trabalhar isso mesmo, trabalhar a energia masculina, trabalhar a energia feminina, que a gente pode chamar também de, por questão de Jung, chamar sobre ânimos, que é a energia masculina, o Sim. Yang, e chamar de ânima, que é a energia feminina. Então, dizer assim, o que é que eu posso equilibrar dentro disso? Porque muitas vezes a gente já vem com um padrão familiar, não se amando, não se valorizando, é o outro. Quantas mulheres, quantos homens chegam e falam assim: ah, você me ama, amor? Tem uma necessidade que o outro diz assim: não, eu te amo. Mas assim, você também se ama, né? Porque Uhum. primeiro, quando a gente se ama, nossa, o outro vai amar porque você existe. Como assim, não posso dar vazão a algo que já sou. Eu já sou extraordinário, eu já sou um ser. Não sei que vocês lembram quando eu abri aqui o podcast, eu falei assim, da oportunidade da nossa existência. É o nosso maior bem. Porque se eu não tivesse a oportunidade da minha existência, a gente não estava aqui conversando, nada disso aqui estaria acontecendo, Acontecendo, verdade. porque eu também não estava existindo, pelo menos nesse plano, né? Então, o que é que realmente eu estou valorizando? Então, eu tenho que valorizar a mim mesmo, eu tenho que amar a mim mesmo. Não é questão de ser egocentrismo, nem ser egoísta. É questão mesmo de valorização, de amor próprio. Porque a gente sempre acha que o amor da gente está no outro e não está. E alguns relacionamentos a gente percebe que começa a dar errado porque a pessoa espera demais do outro, atribui-se certas situações para o Coloca a outro, expectativa, né? a expectativa, o amor do pai, o amor da mãe. O maior problema de um homem é cortar a ligação com a mãe. Isso. Tem homens que tem aí, a mãe já morreu e ele ainda continua preso com ela. Homens casados que ele ainda é esposo da mãe, porque a mulher não entendeu que um filho, ele vem e ele vai. Quem é seu marido, quem chegou primeiro é seu esposo, é sua esposa. A partir do momento que eu boto um filho na frente do marido, na frente que eu boto um filho na minha frente, eu boto um filho na frente da minha esposa, ele não, a gente precisa amar, a gente precisa respeitar, mas o filho vai chegar um momento que vai crescer, E vai vai ter ter a sua vida própria, dela. vai ter seu próprio esposo, sua própria esposa, e de forma saudável, porque a gente vai estar mais preparado para ensinar como é que Isso. funciona. E é isso que a gente quer, né, pro filho. Exato. E o seu marido e a sua esposa vai continuar do seu lado, com 80, Isso. 90 anos, Quem vai 120, estar 600. exatamente, porque cada filho vai ter aí Sua própria sua vida. própria vida. É assim que a gente espera e torce, né, que seja. Exato. Mas tem hora que a gente não quer, a gente quer que o filho fique ali, naquele chiqueirinho emocional. É E verdade. não dá certo. Agora eu quero trazer uma situação. Imagine você nesse relacionamento que foi, você disse que acabou tendo se divorciar grávida, Uhum. que é muito difícil para você, vivendo Sim. uma dependência emocional, vivendo várias crenças. Dependência em todos os sentidos, porque É, tinha a questão da financeira também, onde eu me não anulava. teria ter como condição financeira aí. Eu me anulava, eu colocava as expectativas nele sobre o nosso futuro. Acredite, Daniele, uma mulher empoderada, determinada como eu perdi totalmente minha identidade ao ponto de eu me anular e dizer assim, não, é ele. E eu não me acomodar naquela vida ali que eu Tava tinha morta. de esposa, sou apoiadora, ajudo ele em tudo, mas não era sobre isso. Então, assim, eu sempre digo, Deus estava cansado também de me ver naquela condição de dizer assim, filha, não foi para isso que eu te criei, não foi para isso que eu te livrei de Te deu tantas uma vida situações. maravilhosa, Não é possível que um ela não está corpo. enxergando. Você entendeu? Então, Aham. assim, eu tinha dependência emocional, a financeira, não porque eu não sabia, porque eu sempre fui uma mulher muito determinada e sempre soube fazer negócios, mas eu me permitia aquela situação. Eu me permitia aquela situação, JP, de dizer assim, não, o futuro da minha família, meu futuro e da minha família está nas mãos dele e eu vou ser uma mulher que apoia. Só que Deus não me fez para ser só a mulher que apoia. Nenhuma. Não é? Deus me fez também É. para ter a minha própria história. Eu continuo sendo a mulher que eu apoio. Assim como ele me apoia, eu apoio ele. Mas Deus me fez também para eu ser protagonista da minha história. Com certeza. Você Você veio aqui entende? para isso, para evoluir. Sim, entende? Todas Então, as assim, mulheres, todos os homens. eu gosto, eu não tenho problema nenhum de falar disso, até porque, assim, é pra. É muito bom quando você fala, quando isso não te dói mais, ou quando. Perfeito. E hoje, eu me sinto bem para falar, não preciso estar falando muito minha história para não estar me vitimizando e dizendo, Não, ai, não coitado de se. mim, não.
Tô trazendo alguma coisa boa para as outras pessoas. Mas eu acho importante eu falar dessa minha fase, porque hoje nas minhas redes sociais eu sou uma mulher que eu sou inspiração para outras mulheres, por mais que às vezes eu falo, ai meu Deus, não é possível que eu inspiro. Tem mulheres que me procuram, que mandam mensagem para mim, dizem assim, Dani, eu me inspiro em você e tal. Em cada fase que eu tô, eu levo essas mulheres que se inspiram de alguma forma em mim. E eu tive a época que eu me separei, eu tive mulheres que estavam começando a se inspirar na Dani, que estava se divorciando e estava reconstruindo a vida dela. Eu falava, não, calma, não. Eu não quero ser uma inspiração de uma mulher que se divorciou. Eu quero ser inspiração de uma mulher que está passando por um processo, entendeu? E que faz questão da família. Então, algumas mulheres vinham me procurar, falar assim, Dani, poxa, você é minha inspiração, eu vejo muita força em você, sempre a questão da força, né? Guerreira, forte. Eu tô passando Eu por uma falo assim, que situação, fichas caem? O que é né? que a gente está comunicando, né? Não é. E aí, muitas falavam assim, ó, eu tô pensando em me separar e Nossa, queriam uma palavra de incentivo meu. ó a minha Sabe cabeça. o que é que eu fazia? Sabe a palavra a frase que eu usava? Lute pela sua família. Todo Isso. mundo eu falava isso. Lute pela sua Mas muitas família. vezes ela não tem nem força, porque ela tá vivendo tantas Mas assim, situações. JP, às vezes o motivo Não, mas era você tá muito certa. ridículo, os motivos. Tipo, ele me falou coisas. Gente, como o homem fala, a gente também tem horas que a gente fala umas coisas que machuca também. Isso não é motivo de separação. Uhum. Porque o homem, o marido falou algo que te machucou, isso é um motivo de largar, soltar a mão da família? Dependência emocional. Você Porque o que o outro fala talvez não me E aí eu representa. falava, não, amiga, lute pela sua família. É, Eu vou te falar, eu nunca quis desistir da minha família. A vida, aconteceram coisas que eu tive que chegar nesse nível. Mas eu nunca falei que eu tinha, para mim foi melhor ter me separado, não. Tanto que quando a gente já estava vendo, né, a nossa mentalidade já estava mudando sobre algumas coisas. Deus teve que curar essa questão em mim do perdão, porque eu guardava muito rancor. Foi um processo muito grande, assim, que se eu contar tudo aqui, vai estender muito e vai sair um pouco do assunto que a gente precisa. Mas, assim, Deus teve que tratar muito essa questão de perdão, de eu enxergar o meu esposo como a alma, como meu marido. Foi ele que eu escolhi para casar, independente do que tenha acontecido. É a minha família e eu preciso perdoar. Independente que eu volte, eu preciso perdoar. Então, o perdão não é para ele, não é para o outro. O perdão faz bem para você. Então, claro. quando eu decidi perdoar verdadeiramente, parece que tirou assim uma tonelada das minhas costas. E as coisas foram ficando mais leves, inclusive a minha relação com ele, ao ponto da gente voltar. E Claro. quando teve a oportunidade, meu filho, eu não dei nem de difícil. Eu falei, eu quero, eu acredito na nossa família, porque eu sempre acreditei. Só que eu sabia que da forma que a gente estava naquela época, não estava boa. E Deus, ele não quer que a gente tenha uma família média. Ele não quer que a gente tenha uma vida média. Ele não quer que a gente tenha um negócio médio. Então, às vezes, a gente está meio que se acostumando com aquele cenário. E às vezes pessoas que também têm uma vida média faz você acreditar que é o melhor o médio, que é normal viver assim. Então, hoje eu vejo que Deus ele quis me tirar daquele momento que eu estava, sabe, sem identidade, carência, colocando expectativas em um homem, em um ser humano, e as expectativas precisam estar em Deus. Tem alguém falando aqui, vamos ver, que é eu, Fábio, né? Um dia você me disse, Fábio, não tem mais jeito, não tem como restaurar. Que coisa boa, né, gente? Isso é Eu maravilhoso. sempre falo, sério, não Eu vou tem continuar nenhuma numa condição? pergunta que eu ia te fazer, Hum, que é bem assim. Imagine você, por tudo isso que você estava passando, porque era um processo de ambos os lados. sim. Porque assim, como você vinha vivendo, chega um ponto que o homem também muitas vezes não entende, ou até ele é levado por toda aquela situação, achar que ele também não está sendo amado. Porque como você tinha certos processos a ser vencidos Sim. e vivenciados, provavelmente o homem também ele tem. Uhum. E aí, quantos homens eles traem nesse momento? Porque a mulher está de tal maneira, porque está acontecendo tal situação. E aí você diz assim, poxa, eu acabei meu casamento no momento que eu estava grávida. Uma coisa que eu sempre quis foi a minha família. E se ele tivesse traído? Dizer assim, além disso tudo que eu estou passando, Uhum. eu terminei meu casamento porque ele arrumou outra. E eu descobri, né? Eu estou trazendo uma hipótese que pode ter acontecido na vida de algumas pessoas. Uhum. Como é que seria? Será que a pessoa também estaria preparada para dizer assim, eu vou seguir em frente, eu vou perdoar?
eu perdoo e volto, eu perdoo e não volto. Eu estou preparado para seguir um novo relacionamento, aparecer outro homem na minha vida, estar preparada para dizer assim, eu vou deixar o passado no passado e vou viver uma nova realidade, uma nova oportunidade, porque muitas vezes acontece isso. Eu conheço pessoas que passaram por tudo isso que você está falando Uhum. e vivem uma situação hoje disso, né? De talvez não perdoar uma coisa que aconteceu no passado, ou ninguém sabe se culpa pelo que aconteceu no passado, Isso, ou de repente aquela situação ainda não se curou de si própria. isso, Então, isso traz assim uma balança que não dá você julgar e nem a gente pode julgar nem lado A nem lado B. isso. Nem tem culpa um lado, nem tem culpa o outro. São processos, Até porque são se você ficar conceitos. buscando a culpa, isso não vai fazer resolver. Não, A culpa não cura nada. não. A culpa não cura. Então, assim, o objetivo de fato não é a gente ficar buscando de quem é a culpa. É a gente entender os processos, acreditar e confiar no que Deus está fazendo, né? Assim, quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, eu sempre coloquei. Claro. Falei, ó Deus, foi dessa forma, eu fiz dessa forma, eu errei tentando acertar, era o que eu acreditava que era o certo. E assim, quando você acredita e você coloca a sua vida na mão de Deus, você tem que ter a confiança, Uhum. entendeu? É se motivar e acreditar e confiar em Deus, dizer, ai, obrigada a Deus, quando tudo vai bem, é ótimo. A verdade mesmo é quando você está passando pelo vale e você ainda fala, ainda assim eu acredito, eu confio no meu Deus. Então era isso que eu pensava. Deus não é mentiroso, Deus, ele não enganou, não me enganou, Deus me, eu não, foi Deus que me deu. A minha família é do Senhor. Então, não tem por que duvidar. Deus está fazendo o melhor. Só que o melhor, às vezes, poderia ter tido outra história. Eu poderia ter tido outra história, sabe? Mas eu entendo hoje, JP, que se eu tivesse tido outra história, a gente não ia ter um testemunho, Uhum. entendeu? Então, depois da nossa volta, do nosso processo todo, agora que a gente está vivendo, é a primeira vez que eu estou falando. Quem conversa comigo, num direct, no pessoal que me pede um aconselhamento, eu falo um pouco. Mas, assim, eu não falo muito mais sobre isso, mas quem precisar de ajuda, eis-me aqui. Porque eu acredito que o testemunho pode ajudar, às vezes, uma mulher que está passando por isso, um Claro. casal que está passando por isso. E eu não entro nem na relação apenas do casamento, da relação do casal. Eu acho que é principalmente na mulher. A mulher. A mulher, às vezes, ela sonha com toda essa estrutura de família, aí ela vê outra realidade. Aí quando chega lá, ela perde a identidade dela, porque vai ter um momento que talvez ela perca a identidade. Então, o que eu quero falar aqui não é nem só sobre o casamento em si, sabe? É Uhum. sobre você, mulher. E isso é notável. As pessoas que me seguiam falavam assim, Dani, eu via você perdendo o seu brilho. Porque não era por causa do esposo, não era por causa da filha, um exemplo. Não é por causa de nada, é sobre nós. Entende? Perfeito. Então, o que eu estou compartilhando aqui, espero que alcance alguém Claro, com e que certeza. ela entenda que não Eu é só achei. sobre o casamento, sobre o marido, sobre status, dinheiro, nada disso, porque a gente teve uma vida uma fase, quando a gente casou, Deus deu muita prosperidade a gente. Mas a gente tinha dinheiro, a gente tinha uma vida tranquila, organizada, mas não era sobre isso, sabe? Era a identidade, é de você estar no melhor lugar, vivendo as melhores experiências, mas você não estar bem porque você não está bem com você, Perfeito. entende? É, já que a gente falou sobre várias situações, pontos positivos, Sim, negativos, e que não existe nem positivo nem negativo, é isso. simplesmente a questão de um conceito. Queria falar agora com você sobre a sua empresa, a sua, como eu posso dizer, o seu posicionamento, né? Principalmente para as mulheres. Sim. Falar mais sobre o seu produto, o que é que você hoje traz para mulheres que querem empreender, que querem buscar algo, que também está perdida, tá sem força, sem orientação. Sim. Vamos lá. Então, hoje eu, como uma profissional com 9 anos de carreira, eu já acertei, já errei muito. Hoje eu ajudo mulheres, além do nosso clube de negócios, o Clube Boys,
Eu ajudo mulheres com a minha marca, a Dani Lima Brand, que ajuda você na sua imagem pessoal, uma imagem adequada para uma mulher empreendedora. Nós somos especializadas em roupas de alfaiataria, blazers de alto padrão, calças, tudo de alfaiataria, de padrão A. Você encontra na Dani Lima Brand, que precisava ter o meu nome porque tem muita minha identidade. É muito o que eu acredito de uma imagem pessoal de uma empresária. Então, nosso nicho é muito específico. É uma marca para mulheres empreendedoras, empresárias que querem cuidar da sua imagem pessoal. Nossa outra forma também de fazer negócios é com posicionamento, mentoria com mulheres empresárias. Meu nicho também é muito, muito organizado, porque eu gosto de trabalhar com mentoras, com empresárias. Dani, como é que você exerce esse trabalho? Eu ajudo mulheres a se posicionarem nas redes sociais, eu ajudo mulheres na imagem pessoal, onde já conecta com a Dani Lima Brand, eu ajudo mulheres a se conectarem com outras pessoas, que aí já encaixa também no Clube Boys. Meus 3 negócios especificamente são esses, onde um conecta com o outro, onde eu vivo o meu propósito, que é ajudar mulheres a se posicionarem, a alavancarem seus negócios e terem um posicionamento de uma mulher bacana, empresária. É isso. Uau! Então eu digo assim, Dani, foi maravilhoso ter esse podcast com você. Passou rápido. No au... foi maravilhoso a gente bater esse papo, trazer, principalmente, eu acho que hoje a mensagem melhor de tudo, além do seu negócio, da sua pessoa aqui, trazer essa parte do feminino, né? E desse equilíbrio. E Isso. principalmente trazer também para a parte dos relacionamentos, de ser mãe, de ser pai, homem, mulher. Eu acho que foi perfeito. Eu acho que a sua história vai com certeza ajudar muita gente, Sim. muitas mulheres Amém. que vivem aí e acaba se perdendo, como diz, perdendo a sua identidade. Quando a gente acha a identidade, a gente também vai ter posicionamento. Isso, Né? perfeito. Então, maravilhoso. O JP Podcast agradece a sua presença. Esse compartilhamento aqui de conhecimento foi perfeito. Já está convidada para um outro, se você tiver oportunidade, Sim. a gente marcar um próximo aí com um tema bem específico e dizer assim que a gente está feliz e grato por você estar aqui. Então, gente, desde já eu agradeço pela presença de vocês também aqui. Vou deixar que Dani possa fazer as considerações e quiser falar algo para as pessoas, quiser falar um pouquinho sobre o seu produto, apesar que você já falou, onde Sim. pode te encontrar, fica à vontade. Certo. Então, um forte abraço, tudo de bom. Primeiramente, muito obrigada novamente, né? Muito obrigada pelo Beleza. convite. Gostei muito de me conectar com você e com seu podcast, né? Com esse projeto que Beleza. você tem, que tem o intuito de ajudar pessoas, alcançar pessoas. Espero que eu tenha aqui com minha história tenha ajudado mulher, não Com somente certeza. mulheres, né? A gente fala de mulheres porque a gente acaba se conectando, mas espero que a minha história ajude pelo menos uma pessoa que assista esse Vai podcast. ajudar mais. Tenho certeza. Amém. Então, assim, eu quero fazer aqui trazer uma mensagem especial para mulheres. Mulheres empreendedoras, mulheres que talvez tenham deixado de sonhar no meio da caminhada. A gente sabe que empreender é desafiador. Você quer que eu repita? Não, acho que tava pegando. Tá. Pode finalizar aqui? Pode, se você Sério? quiser, pode. O meu eu vou deixar ligado. Ah, tá. Como é que eu faço aqui? Se você sair, eu acho. Em cima. Ah, tá. Isso. Pronto. Então, mulheres, eu, Dani Lima, eu sou empresária e quero aqui trazer um recado especial para você, empresária, empreendedora, que talvez tenha perdido seus sonhos aí no meio da caminhada, que talvez tenha perdido sua identidade. Eu quero te dizer que é possível sim você se reconectar, é possível sim você voltar a sonhar. Eu há 9 anos decidi empreender e 9 anos eu ganhei, mas eu perdi muito. Mas o mais importante eu não perdi, que foi o meu sonho, os meus sonhos e a minha crença em mim. Então, se você é mulher que está passando por um processo dentro do empreendedorismo, que talvez esteja se sentindo fraca, eu quero te dizer que eu estou aqui para poder te ajudar de alguma forma. Me encontre nas minhas redes sociais, eu tenho a minha rede social pessoal, sempre eu trago lá mensagens que vai fazer com que você acredite mais em você. Eu compartilho também um pouco de histórias que eu esteja passando, vivendo ou que eu já tenha vivido.
eu tenho certeza que você vai ser ajudada de alguma forma com a minha vida real. Lá eu compartilho muito também a minha vida real com você, a vida real de uma mulher empresária que gosta de estar bem vestida, mas também gosta também da vida mãe, do lado real da história, que poucas pessoas postam, né? Mas que existe um bastidor. Então, eu sou essa empresária que sempre compartilho também lá os bastidores com vocês através das minhas redes sociais, que é a Dani com Y Lima. Eu tenho a minha rede social da minha marca, que é Dani Lima Brand, onde a gente ensina você a se vestir, a se comportar, sobre imagem pessoal, sobre tudo que envolve o seu posicionamento de imagem de uma mulher empresária. Também quero te convidar a seguir o Clube Boys. O Instagram é @clubeboys.oficial, que é um movimento novo aqui em Salvador, mas que a gente já está escalando para outros estados também. É um movimento onde a gente compartilha conhecimento direcionado, a gente fortalece network e a gente também sempre traz experiências para que você se sinta aí merecedora de tudo que você sabe que você pode alcançar. Então é isso. Eu só vou finalizar aqui, tá ligado ainda no JP Podcast. Pois é, pessoal, agradecemos a presença de todos vocês. Vou pedindo para dar aquele like, curtir. Já peço também que possa me seguir aqui no JP Podcast. Compartilhe para amigos, conhecidos. Estou longe do microfone. Para conhecidos. E também acione o sininho. Se inscreva no canal, acione o sininho. E mais ainda, siga lá no meu site, que é o www.jutaniomentor.com.br. E vou aproveitando também, eu sei que vai estar tudo aqui embaixo. Você pode seguir esse link, aperte lá que você vai conseguir ir para o meu Instagram, TikTok, LinkedIn. Então você vai me encontrar em todos esses lugares. Também estou aqui para te ajudar e desejo tudo de bom para você e um forte abraço.